Olá, irmãos, continuando então aqui com o nosso estudo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, seguindo aqui no capítulo 3, no capítulo 2, nós fechamos com a informação de que nós temos a mente de Cristo. Paulo, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Lembrando também, como foi dito no vídeo anterior, no capítulo 2, que a ideia de capítulos e versículos não é algo de Paulo. Foi acrescentado muito tempo depois apenas para facilitar para nós o entendimento, a encontrar o texto. Mas Paulo, ele está escrevendo continuamente. Então, ele está seguindo ainda aquele raciocínio que nós fechamos no último vídeo, falando sobre as pessoas terem a mente de Cristo, a igreja ter a mente de Cristo e elas conhecerem as coisas de Deus por causa do Espírito de Deus que as revela. Aqui então, seguindo, Paulo, ele continua falando dentro desse assunto. Porém, ele começa dizendo o seguinte: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo." Então, ele fala que aqueles que são espirituais, eles entendem as coisas, porque o Espírito de Deus é quem revela as coisas para eles, então eles podem conhecer as coisas de Deus. Porém, ele diz: "Eu não vos pude falar como a espirituais." Então ele diz: vocês não estão ainda dentro desse nível de pessoas que entendem todas as coisas de Deus. Mas eu tenho que falar com vocês como pessoas carnais, pessoas feitas de carne. O termo utilizado aqui para esse carnais, aqui no versículo 1, é a palavra sarkinos, que significa feito de carne, é literalmente feito de carne. Eles são como meninos em Cristo, como crianças. Então, eles não atingiram uma maturidade, eles não são adultos ainda em Cristo, eles são crianças. Eles precisam ser tratados como criancinhas. Versículo 2: "Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis." Então, ele está falando que eu criei vocês com leite, porque são meninos, e não com carne, porque carne é coisa de adultos, porque ainda não podieis. Então, ele está falando sobre a época que ele estava lá, quando ele estava junto a eles. Naquele momento, eles não podiam comer carne, eles tinham que ser alimentados com leite. E aí ele diz: nem tampouco ainda agora. Quer dizer, eles não podiam na época que Paulo estava. Paulo ensina aquilo que ele pode ensinar para pessoas com pouca maturidade, para pessoas que não têm capacidade de entender muitas coisas ainda. Mas ele fala que ainda agora vocês estão no nível de crianças, precisando ainda de leite. Versículo 3: "Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens?" Aqui no versículo 3, o termo utilizado é sarkikos, para falar de carnais, que é uma expressão que dá um sentido figurado. Então, no versículo 1, ele fala carnais, mas utiliza o termo sarkinos, que é feito de carne, e aqui carnais, ele usa o termo sarkikos, que é figurativamente. E aí ele fala por que está chamando eles de carnais, por que ele está utilizando esses termos. Ele fala: pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Quer dizer,
está claro que vocês ainda não são espirituais, porque esses são frutos de pessoas carnais, inveja, contendas, dissensões. Vocês não estão andando segundo o Espírito de Deus, mas segundo os homens. E ele pergunta, não está claro isso? Versículo 4, porque dizendo eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais? É interessante que a Nova Versão Internacional utiliza o termo mundanos, não estão sendo mundanos, para trazer essa ideia que Paulo quer passar. Ser carnais é sendo mundanos, são pessoas que andam segundo o mundo, segundo os próprios desejos da carne, os desejos de todos os homens. Então, quando ele fala assim, está claro que vocês são mundanos, carnais, porque um de vocês fala, eu sou de Paulo, e outro fala, eu sou de Apolo. Ele já tinha dito no capítulo 1 que a divisão ia mais fundo ainda, né? Alguns falavam, sou de Paulo, outros diziam, sou de Apolo, outros diziam, sou de Pedro, e outros de Cristo. Então, a divisão não ficava só entre Paulo e Apolo, mas os coríntios criavam divisões para várias questões, além das pregações evidentes. Versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Então, olha só que pergunta, né? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então ele fala assim, olha, Paulo por acaso é alguém importante? Apolo por acaso é grande coisa? Nós somos apenas ministros, nós somos apenas servos, e a palavra que ele utiliza aqui para falar sobre eles é a palavra diakonoi, que significa literalmente servos. Então, nós somos apenas servos, ministros, pelos quais o Senhor utiliza, ele deu a cada um, pelos quais vocês creram, pelos quais crestes. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então Paulo fala assim, nós temos ministérios diferenciados. Paulo sabia que falava diferente de Apolo e também sabia mais do que Apolo, né? Então Apolo falava talvez muito melhor do que Paulo, mas Paulo sabia muito mais do que Apolo. Mas cada um tinha um ministério que o Senhor deu a cada um. O Senhor é quem atribuiu um ministério para que as pessoas viessem a crer por meio deles. Então ele diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então ele está falando assim, o que eu fiz não é grande coisa, eu plantei, outro poderia plantar. Apolo regou, outro poderia regar, mas apenas Deus pode dar o crescimento. Quem deu o crescimento não fui eu, não foi Apolo, foi Deus quem deu o crescimento. Versículo 7. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então ele tenta deixar claro para eles, vocês não podem se apegar a mim ou ao Apolo, porque nem quem planta é alguma coisa, eu só plantei, nem quem rega é alguma coisa, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Isso só Deus pode fazer. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, a partir daqui,
Paulo vai começar a falar sobre algo espiritual. Ele vai começar a falar para essas pessoas que entendem muito pouco sobre o que é espiritual. Ele vai tentar explicar essas questões espirituais. Então ele toma um pouco de tempo aqui. Vamos lá, vamos ver aqui na NVI. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então ele está falando que existe uma finalidade no regar e no plantar. Existe um motivo para que quem plante, e para que quem regue, regue. Eles estão prestando um serviço apenas. Eles estão tendo um propósito, estão cumprindo um propósito. Mas cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Cada um receberá um galardão. E para você que não sabe o que é um galardão é uma recompensa, tá? Então, galardão é uma recompensa. Paulo fala que aqueles que regam e plantam, aqueles que fazem o seu trabalho, cumprem o seu propósito, eles serão recompensados, cada um de acordo com o seu próprio trabalho. Versículo 9. Porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Então, ele trata aqui, numa analogia da igreja, como sendo uma plantação, uma lavoura, e eles são apenas cooperadores com Deus. Na verdade, Deus dá o crescimento, como ele já falou antes, e eles só estão ajudando no trabalho. Ele faz analogia com a lavoura, como uma plantação, e também um edifício. Um edifício é uma construção de tijolos, de pedras. Então ele fala, vocês são uma plantação, uma construção. É isso que vocês são uma obra sendo feita. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo fala assim, ainda tratando a igreja como um prédio, como um edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, é um dom, Deus me capacitou, Deus me instruiu a fazer dessa forma. Pus eu como sábio arquiteto. Como um sábio arquiteto, quer dizer que ele construiu da forma correta, ele construiu com as ferramentas certas, com o material certo, no nível certo, esquadrinhou certo. Ele fez tudo correto como um sábio arquiteto. Isso por causa da graça que Deus deu a ele. Pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento. Então, ele começou a construção, que é a igreja de Corinto, e outro edifica sobre ele. Então, Paulo pôs o fundamento, ele fundou a igreja, e aí outros agora é que edificam depois dele. Outros continuam a construção que ele começou. Mas ele dá uma advertência, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele deixou claro que, segundo a graça de Deus, ele, como um sábio arquiteto, pôs o fundamento. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como nós vimos que Paulo, ele disse no outro capítulo, eu, quando fui ter convosco, não me propus saber nada, senão a Cristo crucificado. Este é o fundamento da igreja. Qualquer coisa que leve a igreja para longe disso, ou que não leve a igreja para perto disso, está errado, está trazendo algo que não é o fundamento da igreja. O fundamento é
Jesus Cristo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, ele está falando, já foi colocado um fundamento, o fundamento é este. E aí, ainda utilizando a analogia de um prédio, de uma casa, de um edifício, ele fala, se alguém sobre este fundamento, ele continuar construindo, mas ele formar um edifício que seja ou de ouro, ouro é um material precioso, prata, que é um material também precioso, menos que o ouro, mas ainda precioso, pedras preciosas, que são valiosas também, madeira, que já não tem nada de especial, feno, que já não serve para a construção de um edifício, e palha, que serve menos ainda. Então ele fala, cada um que veio após mim pode ter colocado um fundamento desses, ou algo bom demais como ouro, ou algo ruim demais como a palha. Versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Então, todas essas obras aqui, toda esta construção de cada um, isso é uma obra. E essa obra de cada um deles se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia é este que Paulo está falando aqui? Aqui na NVI nós temos a palavra dia com D maiúsculo. Sua obra será mostrada porque o dia a trará a luz. Então, nós podemos entender aqui, não só porque aqui na NVI está o D com o dia com D maiúsculo, mas pelo que Paulo está falando, que o dia vai declarar algo sobre essas obras, nós podemos entender que este dia é o dia do Senhor, é o dia preparado para revelar essas obras. Então, o dia a declarará, o dia vai revelar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, neste dia, este dia que vai declarar as obras, ele vai revelar que tipo de obra é obra pelo fogo. É um dia especial. Nós não vemos as obras das pessoas aparecendo, sendo confrontadas, sendo reveladas pelo fogo todos os dias. Este dia é um dia especial para este propósito. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, se a obra que foi passada pelo fogo de alguém que edificou nessa parte permanecer, então esse vai receber sua recompensa. Então, Paulo está trazendo para eles isso de que as obras que nós fazemos aqui, elas não nos trazem salvação, mas elas trazem recompensa, elas trazem galardão. Então, os crentes que fazem a obra de Deus aqui nesta vida precisam entender que fazer a obra não garante salvação, mas fazer a obra traz recompensa, e isso, lógico, se a obra for feita da forma correta. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, porque ela passará pelo fogo, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, isso aqui que Paulo traz antes, de que as pessoas estão construindo, estão fazendo a sua obra, estão fazendo um edifício, e alguns são de ouro. O ouro vai passar pelo fogo e não vai se queimar, não vai se perder. A prata passará pelo fogo, também não vai se perder. Pedras preciosas passam pelo fogo e não se perdem. Então, elas têm valores diferenciados, uns mais, outros menos. Mas
eles não se perdem ao passar pelo fogo, mas a madeira também passará pelo fogo, e sabemos que madeira queima e se desfaz. O feno passará pelo fogo, e o feno queima e se desfaz. A palha passará pelo fogo, e a palha queima e se desfaz. Então ele diz: se a obra de alguém se queimar, se a obra se queimar. O que podemos entender disso? Quer dizer que todas as obras passarão pelo fogo. Então, madeira, feno, palha, mas também ouro, prata e pedras preciosas, todas elas passarão pelo fogo. E se a obra se queimar, então esse alguém sofrerá detrimento. Mas olha só que coisa importante de se saber. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Vamos entender isso aqui. Paulo não está falando que este fogo que vai declarar as obras, que vai provar as obras, esse fogo não traz salvação ou condenação. Esse fogo, ele prova as obras e não o crente. Para esse juízo que Paulo está falando, não é um julgamento, não é um juízo para condenação ou salvação. É preciso entender que a Bíblia, ela nos deixa claro em vários lugares que a partir do momento que a pessoa morre, já está certo se ela é um salvo ou se ela não está salva. Mas todos vão passar por uma espécie de julgamento. Esse julgamento que Paulo está descrevendo aqui não é para a salvação. Esse julgamento é para a recompensa, para o galardão. Então, todas as obras passarão por este fogo. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Detrimento da obra e não da pessoa. Esse será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Vamos ler aqui na NVI. Será salvo como alguém que escapa através do fogo. Veja bem, ele passará todavia aqui como pelo fogo. Ele será salvo todavia como pelo fogo. Ele será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ele passa pelo fogo e continua salvo. O que Paulo lamenta aqui, o que deixa claro que é um lamento no versículo, não é a pessoa passar pelo fogo, porque todos passarão pelo fogo para provar as suas obras. O que sofrerá detrimento não são as pessoas, são as obras. Então, o que Paulo lamenta é que esta pessoa, ela ficará sem receber galardão, porque ela passará pelo fogo, escapará, mas a sua obra não. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui nesse versículo, Paulo está falando sobre os crentes serem o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita nos crentes. Aqui ele não está falando sobre ser o templo individual, cada pessoa ser um templo. Ele está falando sobre toda a igreja ser o templo onde o Espírito de Deus habita. Lembre-se sempre do contexto. O contexto aqui, Paulo está falando sobre a edificação de toda a igreja, de todo o templo, de todo o corpo. Então, ele está falando de toda a igreja serem o templo, não de cada um ser um templo. Isso ele fala um pouco mais para frente. Aqui, ele está falando de toda a igreja ser, em conjunto, o templo de Deus. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, Paulo está falando que existe ainda um grupo de pessoas, além daqueles que construíram e edificaram de uma forma errada. Alguns construíram bem, que fizeram sua obra de ouro, prata
ou pedras preciosas, tem aqueles que construíram mal, que fizeram a sua obra de madeira, de feno ou palha. Ainda assim, esses não serão destruídos. Esses, ainda porque são crentes de verdade, ainda que tenham construído mal, eles perderão apenas a recompensa, mas serão salvos. Porém, aqui ele está falando, dando uma advertência para aqueles que pensam em destruir o templo de Deus. Não é em construir e construir errado, mas em destruir o templo de Deus. Esse Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, não são exatamente os crentes que são santos. O templo de Deus é santo. Ele é santo. E o templo de Deus são eles. Eles não são santos porque são santos. O templo é santo e eles passam a ser santificados por causa do templo que é santo. Então, eles individualmente, eles não são santos, mas o templo de Deus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, este é santo. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Lembrando que aquilo que Paulo estava falando sobre ser louco ou ser sábio é o que nós vimos nos versículos anteriores, nos estudos anteriores, quando Paulo fala sobre a sabedoria de Deus, uma sabedoria que vem de Deus, e essa sabedoria, aos olhos do mundo, é loucura, e ao mesmo tempo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então ele fala, não se engane. Se alguém dentre vós se tem por sábio, entenda, você provavelmente não é sábio. Se você pensa ser sábio, você não colocou a sua confiança em Deus para que Deus te instrua, te ensine a respeito das coisas, então você não é sábio. Você só é sábio neste mundo. Faça-se louco para ser sábio. O fazer-se louco é confiar apenas na palavra e pregar apenas a palavra de Deus. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, Paulo volta a falar desse assunto, de que a sabedoria de Deus é infindável. Os homens não têm como conhecer a sabedoria de Deus. Os homens podem pensar serem sábios, mas ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Eles pensam ser sábios, mas eles jamais saberão o suficiente ou parte alguma sobre Deus, a menos que eles se entreguem a Deus. Versículo 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Isso é uma referência ao texto de Jó, capítulo 5, versículo 13. Então, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha só que coisa maravilhosa que Paulo vem nos trazendo. Versículo 21, aqui na NVI. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Que coisa é essa que Paulo ele está nos trazendo? Primeiro, ele deixa claro que não se gloriem em homens, porque os homens não detêm o conhecimento. É disso que ele vem falando, sobre o conhecer, sobre a edificação, sobre a revelação do Espírito, sobre o crescimento. Então, não se gloriem em ser de algum homem ou pertencer a um grupo de homens ou a ser ensinados por algum homem, mas ele fala, tudo é de vocês. Versículo 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso.
Então, não importa se é Paulo pregando, se é Apolo pregando, se é Cefas pregando, se são as coisas do mundo, se é a vida ou se a morte chega, se é o presente, se é o futuro, tudo o que Deus tem é vosso. Versículo 23, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, todas as coisas que são de Deus também são de Cristo, e por serem de Cristo, também é de vós, porque como ele já disse, nós temos a mente de Cristo e nós temos o Espírito de Cristo. E Cristo nos revela tudo, o Espírito Santo nos revela tudo e Deus nos revela tudo e nos concede tudo. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante com esse estudo. Espero que você continue acompanhando essa série de vídeos para que você seja instruído na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.